Então a gente vai ver propriedades térmicas, né? A gente estava vendo elétricas, né? Desde que começou essa segunda parte do curso, a gente viu essa parte dos cristais, da montagem mais molecular dos materiais. Aí a gente discutiu propriedades elétricas na aula passada, que gerou, por exemplo, uma série de modelos que a gente falou, modelos capacitivos, indutivos e eletrólitos. Os eletrólitos normalmente são as baterias que gerou a sugestão de trabalho que vocês vão fazer para mim semana que vem. E hoje a gente vai ver um pouquinho de material de propriedades térmicas, tá? Então a gente vai começar aqui discutindo aqui algumas introduções. Esses conceitos eu vou passar por aqui já, por a imagem aqui. Esses conceitos, é interessante primeiro que vocês vão pegar os conceitos. Eu vou explorar vocês hoje nessa parte de pegar os termos, pegar os conceitos, e depois também eu vou propor algumas tarefas também nessa matéria de hoje, com esse objetivo de aí sim, com os conceitos aí vocês se aprofundarem um pouco dentro dessa linha, ok? Então, a condutividade térmica. Condutividade térmica dos materiais. O inverso dele é o coeficiente você tem a condutividade térmica dos materiais, a recíproca do coeficiente de transferência do calor é o isolamento térmico. Isso tem muita, como é que eu posso dizer, muita similaridade com o que a gente viu na semana passada. Lembra que a gente falou que você tinha as características elétricas do material na semana passada? Vocês lembram que a gente falava, né? Vamos ver quem lembra aí uma característica elétrica que a gente discutiu semana passada. Só para dar uma liga para a aula de hoje. Por exemplo, você tinha, como é que eu posso dizer? A gente teve uma discussão semana passada, não sei se vocês lembram. Qual que é a característica do cobre e qual que é a característica da borracha? Eletricamente falando, qual que é a característica do cobre? Eletricamente falando, gente, o que o cobre é, eletricamente falando? A gente usa cobre em projeto elétrico? Hein, gente? Não tô ouvindo nada aqui, hein? Muito bonito. Vocês estão me ouvindo? A pergunta é, então, o cobre vocês usam. Por que a gente usa o cobre em projeto elétrico? Porque ele é um condutor, isso. Né? O cobre é um condutor. E a borracha é um condutor? É por aí que eu estou querendo ver. Então o que acontece? O cobre é um condutor e a borracha é um isolante. Aí a gente fez discussões do tipo assim, por exemplo, o que faz, por exemplo, você tem o cobre, aí a gente até teve uma discussão durante a sala de aula, né? Eu vou perguntar, por exemplo, e o alumínio? O alumínio é condutor ou é isolante? Condutor. Ele é um condutor. O alumínio é melhor condutor ou pior condutor que o cobre? Quem lembra o comentário que eu fiz sobre o alumínio na aula passada? O alumínio é pior condutor que o cobre.
o alumínio é mais barato. Então, por exemplo, se eu for fazer grandes instalações, foi o que eu comentei semana passada, para não ficar muito caro, então eu uso alumínio. Ele vai conduzir, mas o investimento é menor. E o ouro é melhor condutor ou pior condutor que o cobre? Confere aí, alguns estão falando que é melhor. Confere, o ouro é melhor? Tudo bem? Todo mundo concorda? Então o que acontece? O ouro é melhor, né? Então a gente vai ver que o ouro é melhor, a borracha não conduz e por aí vai. Que fator indica que um é melhor que o outro, que a gente discutiu na aula passada? Tem uma informação que fala, não é só falar porque eu experimentei ou coisa desse tipo. Tem um fator, tem um índice, tem uma informação que ajuda a gente a definir, porque de repente eu posso chegar e, olha, não tem cobre, mas tem zircônio. Tá. E é melhor ou pior? Como é que eu vou saber? Condutividade. Ou é a condutividade ou é o inverso da condutividade, ou é o oposto da condutividade. Qual que é o oposto da condutividade? É a resistividade. Eu estou falando essas coisas, alguns estão respondendo, outros não. Os que não estão respondendo, pelo menos concordam, sabem, lembram disso ou estão meio perdidos aí? Eu precisava ter tá tudo bem isso aí? A característica que define um elemento, os elementos com relação à parte elétrica, é a condutividade e a resistividade. Então ele tem um índice, é um número definido, então você vai no manual, você vai no livro, pega essa informação e você tem esse detalhe, essa informação, se ele é condutor, se ele é mais condutor ou menos condutor, tá? Esse é o gancho da aula passada para essa, mas ela é interessante, é importante vocês terem isso fixo da aula passada, porque senão a gente vai ter um pouco de emoção na aula de hoje, tá? Você tem essas informações para poder trabalhar um projeto, para poder trabalhar alguma coisa dentro dessa linha, ok? Na parte térmica, a coisa rola do mesmo modelo, né? Espera só um pouquinho, gente. Desculpa, gente, vamos lá. A condutividade, é isso que eu queria falar para vocês. O modelo de condutividade é muito parecido com o modelo da a condutividade térmica e a condutividade elétrica, né? A recíproca, o inverso do modelo o coeficiente de transferência do calor é o isolamento térmico. Então, o que acontece? Você vai ver, de um modo geral, que esses elementos, que um bom condutor de calor também é um bom condutor de eletricidade, também é um bom condutor de calor, né? Ele tem facilidade, ele dá pouca resistência para passagem de corrente, mas também
evita pouca resistência também. Ele é um bom emissor de calor, né? Então a condutância térmica, então tem esses termos que eu queria passar para vocês. Condutância térmica, né? Que é o K. O K é o valor, esse valor fixo que a gente tem, que cada material tem o seu valor, o K, né? Vezes a área dividido pelo comprimento, cuja unidade é o watt por Kelvin. Desculpa aqui, essa parte aqui não é wiki, é W dividido por K, né? Watt é uma potência dividido pela temperatura. A resistência térmica, que é dada pelo comprimento vezes K vezes o A, cuja unidade é o Kelvin por watt, que é uma propriedade do objeto também, né? A resistência térmica. O coeficiente de transferência de calor, cuja unidade é o watt por Kelvin por metro quadrado. Também tem um errozinho aqui que precisava corrigir. Eu fiz na outra versão e não coloquei aqui. E a isolação térmica, que é a medida em Kelvin por metro quadrado, dividido por watt. Desculpa essa decoreba de fórmula, eu não vou ficar fazendo exercício para fazer cálculo em cima disso. Mas o que eu quero que vocês, pelo menos, fixem como ideia aqui, é que você tem um modelo muito parecido com o que a gente viu na aula passada. E com o que vocês já viram no passado com relação à eletricidade, lei de Ohm, né? Lembram que quando a gente tratava esse assunto, por exemplo, como é que você define uma resistência? Você não tem a resistividade, o comprimento do fio e a seção do fio. Lembram disso? Sim ou não? Que é o ρ vezes o L, que é o comprimento, dividido pelo S. Isso na parte de elétrica, né? Então o modelo é muito parecido. Quer dizer, eu preciso ter informação não só física da peça, o valor, o coeficiente, né? O coeficiente do elemento, mas eu preciso saber também o comprimento e a espessura do material, porque ele vai dar um valor correto que vai me permitir saber se vai conduzir mais ou menos corrente. E a ideia é exatamente a mesma na parte da parte térmica. Eu também preciso saber a área, eu também preciso saber o comprimento para poder definir se ele vai conduzir com facilidade ou não o calor. Ok? Aqui é mais ou menos aqui está melhor apresentado a discussão. A condutividade térmica é a quantidade de calor que passa por uma unidade de tempo através de um prato circular de área unitária de 1 metro quadrado e espessura unitária de 1 metro. Então ele define isso como premissa, né? Então é a quantidade necessária de calor que eu preciso, que passa através de uma situação que tem uma área de 1 metro quadrado com comprimento, né? Com um comprimento de 1 metro de comprimento. Quando a temperatura, a diferença de suas faces é 1 Kelvin. Então a variação de 1 Kelvin dentro desse modelo que tem 1 metro quadrado de espessura por 1 metro de comprimento linear, tá? Então você tem o K, que é a constante, o A, que é a área, dividido pelo L. Então a regra é muito parecida com um é o contrário do outro, né? Quando você vai fazer resistividade, quando você faz resistência, a área vai embaixo, mas é mais ou menos isso que a gente está falando. Você tem uma área maior para fazer a condução do calor, né? Então você tem a quantidade em função da temperatura. Alta condutividade térmica, dissipadores térmicos, e baixa condutividade térmica, isolamentos térmicos. Entendeu esse raciocínio? Quando você tem alta condutividade térmica, você usa ele como dissipador, porque ele recebe o calor de alguma coisa que você não quer que esquenta, ele absorve isso e pega o calor para ele. Então é isso que a gente tem, por exemplo, quando você vai trabalhar em elementos eletrônicos e tal, né? Baixa condutividade térmica, você tem um isolamento térmico. Você não quer que haja transferência de calor. É uma característica específica de cada material. Eu queria dar, assim, aqui como exemplo, também até uma experiência particular dentro do que a gente trabalha, né? Porque, por exemplo, não sei se eu já comentei com vocês, a gente faz, por exemplo, trabalho com pisos aquecidos.
como é que trabalha um piso aquecido, indiferente de ser a gás ou elétrico, né? Você coloca um fio, vamos falar sobre o aquecimento elétrico. Você coloca um fio elétrico no piso, no contrapiso, né? No caso do fio elétrico, a gente usa uma brita, pneu moído, borracha moída, né? E coloca, você tem a base, joga uma camada de borracha, porque a borracha é isolante. Aí você coloca o fio em cima, uma camada de fio, né? Fio elétrico, e depois você faz o contrapiso e o piso cerâmico, o piso do banheiro, alguma coisa dentro dessa linha. Então qual que é o raciocínio nessa hora? A borracha que está embaixo, ela é isolante. Então o que acontece? Eu aqueço o fio e eu não perco potência de calor para baixo, porque eu pus borracha embaixo. Eu pus uma camada de borracha embaixo e o calor não vai para baixo. O calor vai todo para cima. E aí eu ponho um contrapiso e pisos que tem uma condutividade de calor boa, não é isolante térmico, é um condutor térmico, e aí eu distribuo o calor pelo piso. Então você usa as duas coisas, tanto o isolante térmico como o condutor térmico em seu benefício nesse projeto. É isso que a gente trabalha de um modo geral, tudo bem? Então o raciocínio é mais ou menos como um exemplo seria esse. Tá? Outras técnicas importantes, outras propriedades térmicas importantes, né? Então você tem a capacidade térmica ou calor específico. Então é isso que eu falei, quer dizer, a quantidade de calor necessária para promover a temperatura de 1 grau Kelvin ou 1 grau Celsius, dependendo do cálculo que você vai fazer de temperatura. Quanto de calor que eu preciso para promover o aumento dessa temperatura em 1 grau? Isso é tido como calor específico. Isso a gente utiliza em cálculos e coisas desse tipo. Tá? Dilatação térmica. Então, quando você aquece qualquer material, ele vai ter um aumento de volume ocasionado pelo aumento, né, da temperatura. Nesse momento, a gente vai ter 3 modelos de dilatação térmica. Um dilatamento linear, né, que você tem um comprimento, uma variação de comprimento, que é dado por um comprimento inicial, a característica do material multiplicado pela variação de temperatura. Então você tem uma variação de temperatura em cima do material que faz que ele parta de um comprimento tal e chegue num comprimento 1, vai para um comprimento 2. Ele sai do L1 e vai para o L2. Tá? Você tem uma dilatação superficial, então você não avalia a coisa como comprimento, você avalia a coisa como área. O raciocínio é exatamente o mesmo. Uma variação de área, teve uma variação né, superficial, tem um modelo inicial, um S0, a característica do material e a característica da temperatura. É claro que isso você pode fazer brincadeiras do tipo, né? Por exemplo, com base na variação superficial, ou com base na variação de comprimento, eu consigo calcular a temperatura, a variação de temperatura. E por fim, a dilatação volumétrica. Mesma coisa, né? Você tem uma variação de volume, tem um volume inicial, a característica física e a variação de temperatura. Você aplica isso em cima de um material num volume e ele tem uma expansão, ok? Esse termo é um termo que a gente vai usar bastante nessa parte, nesse capítulo, né, que é a fluência. É uma deformação plástica que ocorre num corpo quando submetido a uma carga constante aplicada a um determinado nível de temperatura durante um prolongado período de tempo. Então isso é uma deformação plástica. A deformação plástica é gerada quando você submete a uma carga numa determinada temperatura. A temperatura entra como referência nesse modelo, ok? Dilatação térmica. Variação dimensional com a temperatura é importante para toda aplicação onde ocorra uma variação de temperatura. Então você tem um gradiente térmico. Então quando você aplica uma temperatura num módulo, num volume, ele tem uma ampliação, né? Uma variação. Ele pode até ter uma contração, obviamente, se você trabalhar com variação negativa.
deformação não uniforme. Isso é uma característica. Ele não expande de modo igual. Ele expande do jeito que ele quer, né? Um pouco aqui, um pouco lá, não é uma coisa uniforme. Não é porque é uma bola, uma esfera, você aplica uma temperatura que vai ser uma esfera crescendo de tamanho. Não, vai virar uma pedra, vai virar uma coisa disforme com esse perfil, tá? E aí você tem a tensão térmica, que é uma têmpera térmica, que são tensões residuais que você trabalha em cima disso. Um exemplo típico disso é o vidro temperado. Tá? Como é que funciona o vidro temperado? Você faz um resfriamento rápido no vidro. Quer dizer, normalmente quando você vai ver assim, eu até separei um vídeo, eu coloquei no material para vocês darem uma olhada, e talvez eu vou propor uma tarefa em cima disso para vocês, né? Você aquece o vidro numa alta temperatura e depois você faz um resfriamento forte, um resfriamento rápido, né? Com ar forçado. Normalmente você joga um ventilador, alguma coisa direcionada nele, gerando tensões compressivas na parte externa e tratativas na parte interna. O que acontece no caso especificamente do vidro? O vidro ele não é necessariamente um bom condutor de calor. Ele não tem esse perfil. Então, se você for ver aqui, você pega, por exemplo, esse gráfico, ele mostra mais ou menos isso. Então, o que acontece? A variação da temperatura, se você, por exemplo, esquenta o vidro, por ele ser um mau condutor de calor, esse modelo aqui, esse exemplo mostra um pouco isso, né? Apesar que você... a temperatura externa do vidro, ela aquece. Como ela é um mau condutor de calor, a temperatura interna ela não aquece com tanta rapidez. Você concorda comigo que se eu pegar um elemento com condutividade boa de calor, você esquenta, se você põe, por exemplo, uma panela no fogo, a panela como um todo ela já se esquenta rapidinho, né? O vidro, que não é temperado, o vidro demora mais, os outros elementos demoram mais para isso. A parte externa fica mais quente e a parte de dentro... Quem já pôs um cafezinho no micro-ondas, assim, você quer dar aquela esquentadinha rápida no café? Não sei se vocês já perceberam isso também. O que acontece? Vocês ligam o micro-ondas, o café esquenta, porque a água é um bom condutor de calor, a água esquenta rápido, né? E não necessariamente a xícara tá quente ainda. Ela sai, você põe lá 30 segundos de um cafezinho, uma xicrinha de café no micro-ondas, e aquece. E aí quando você pega a xícara, aparentemente ela não tá tão quente assim. Aí você toma um susto, porque o café tá bem quente, porque ele aqueceu e demorou para transferir o calor do café, né, na parte interna da xícara para o lado de fora, né? Então esse é o perfil assim quando você é um mau condutor de calor. Então você tem essa variação, esse tipo de coisa. Quando você faz uma pressão externa, né, uma pressão física, que é essa discussão, você tem um rearranjo molecular e você cria uma situação de colapso, né, que você tem aí a quebra do vidro. O temperado tem essa função. Você tempera o vidro com essa, quando você faz essa coisa do aquecimento rápido e da frieza rápida, você muda a característica dele de tal modo que ele ao exercer a pressão e quebrar, ele quebra em caquinhos como esse. Ao contrário do vidro tradicional, um copo que não é temperado, alguma coisa, quando você joga ele no campo, quando você joga o copo no chão, a grosso modo, o que acontece? Ele dá uma estilhaçada, com uma garrafa, por exemplo. Ele quebra desse jeito? É uma pergunta. Sim ou não? Uma garrafa tradicional não quebra desse jeito. Ele quebra, ele estilhaça da ponta, ele quebra tradicional. O vidro temperado, você trabalha ele de modo, foi por isso que ele foi criado, né? Você cria um novo modelo de arranjo molecular dele que ele não quebra daquele jeito, ele quebra de um modelo estilhaçável, né? Então quando você bate um carro, alguma coisa, um vidro da tua casa, por exemplo, se for temperado,
ele não quebra com ponta, né? Por exemplo, você tem um acidente de carro que você quebra o vidro, corta a tua jugular, coisa desse tipo. E esse estilhaçado, a possibilidade do acidente vai acontecer, você vai sangrar e tal, você vai se machucar, mas é bem menor do que um vidro temperado. Então esse é um exemplo que a gente tem com relação a isso, para tratar esses modelos, tá? O vidro ele tem uma condutividade complicada, ruim, então você faz esse trabalho térmico nele para ele ter essa característica, você tempera o vidro, tá? Tem um vídeo aí que eu vou propor para vocês aprofundar essa discussão comigo depois, né? A fluência. Então nós já falamos sobre dilatação, né? Falamos sobre um exemplo da dilatação, um exemplo da têmpera do vidro, que a gente faz a dilatação. A fluência, que a gente vai aprofundar agora. Os metais e as ligas metálicas, em geral, não estão sujeitos ao fenômeno de fluência, quer dizer, de você aplicar uma força e ter um deslocamento. Contudo, a partir de um determinado nível, a deformação plástica começa a aparecer, caracterizando como um fenômeno termicamente ativado. Normalmente isso acontece em torno de 40% ou 50% da temperatura de fusão do material. Então, quando você tem, por exemplo, um metal que ele entra em fusão numa determinada temperatura, se você aquecer esse metal a 40% ou 50% dessa temperatura de fusão, ele já tem uma característica de fluência, ou seja, é uma característica que ele exerce uma deformação e essa deformação não volta. A fluência basicamente é isso. Você aplica uma força em cima de um modelo de temperatura, isso gera uma deformação e essa deformação fica. A falha por fluência em metais pode resultar de uma excessiva deformação plástica do componente ou da ruptura desse componente. Então o que acontece? Quando você tem essa fluência, você mexeu na característica do material. E talvez ele tenha saído do contexto que você projetou ele desde o começo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. De repente, se você for trabalhar com temperaturas que estão fora, para qualquer material, cerâmica, metal, qualquer um desses, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então você já viu várias vezes, porque por causa do superaquecimento, aquele material, aquele equipamento, aquela peça não é mais igual, você tem que trocar ela, alguma coisa dentro dessa linha, né? Exemplos típicos: vasos de pressão, turbinas de gás, motores aeronáuticos. Contudo, todos os sistemas operando em altas temperaturas, sob consideráveis níveis de tensão, estão sujeitos ao aparecimento de fluência. Todos eles estão. Mas você vê esse exemplo que a gente está falando, né? Eu estou com alguns vídeos, algum material a mais que eu coloquei hoje, que a gente vai poder usar do mesmo jeito que a gente fez com as baterias. E eu preparei um vídeo para vocês hoje do Feynman, que fala mais ou menos sobre isso aí, depois a gente põe isso em discussão, ok? Fluência é uma deformação plástica reversível, como eu falei, que se superpõe à deformação elástica reversível, semelhante à deformação do chumbo ou do asfalto, né? Então aqui, por exemplo, ela se faz uma crescente lenta com o decorrer do tempo. Então, às vezes um equipamento, um modelo, um produto, um material se desgasta durante o tempo exatamente por causa disso. Aqui nesse desenho aqui é um exemplo típico, né? Você tem um cilindro de chumbo, eu apliquei um peso com esse desenho, coloquei a peça, só isso. Não estou falando que isso vai acontecer assim, eu ponho e amassa que nem uma massinha, um brigadeiro, não. Mas você deixa aí durante um tempo. Talvez na temperatura ambiente ele demore mais, mas de repente numa temperatura um pouco maior, isso aconteça com mais rapidez. Mas o fato é que depois de um tempo ele fica com um desenho diferente e esse desenho não volta mais. Ficou assim, ficou, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui é uma deformação instantânea, né? Então, por exemplo, a pessoa passa em cima de um material, ele afunda, mas depois ele volta, porque ele passou rapidinho. Agora, se ele tem aqui, por exemplo, uma situação dessa aqui, sei lá, um banco, um sofá, alguma coisa dentro dessa linha,
que a pessoa fica longos tempos, né? No sofá de uma casa, tipo, o cara fica a noite inteira, uma cama, mola de cama, né? Que às vezes você tem que virar ao lado, trocar o colchão, exatamente esse é o exemplo. Você fica 8 horas por dia, todo dia deitado lá. Aí chega uma hora que pode dar um deslocamento e não volta mais. É essa a proposta. Diferente dessa de cima, que é instantâneo, né? Um colchão, voltando ao exemplo do colchão. Pulo no colchão, tô brincando lá, dou um pulo a fundo, volto, voltou. Agora, se você dorme muito tempo, uma determinada característica, dando um exemplo mais comum, ele vai e não volta. Ok? Isso caracteriza a fluência. E aí o que acontece? A gente vai discutir falhas e ensaios. Quer dizer, essa fluência gera alguns constrangimentos, algumas situações complicadas, e aí a gente põe isso para discutir, né? Falha por fluência, análise microscópica dos metais submetidos. A fluência permite identificar mecanismos que a gente se manifesta, né? Como ele se manifesta. Movimentação de discordâncias ao longo de planos de deslizamento, superando barreiras com ativação térmica. Essa é uma situação. Ascensão de discordâncias, conduzindo à formação de estruturas de subgrãos. Então você cria discordâncias, essas discordâncias elas são amplificadas, elas são pioradas durante o tempo, e você cria a situação de subgrãos que a gente citou na parte de cristais, por exemplo. Deslizamento dos contornos, né? Essa é um outro fato. E difusão de vacâncias, né? Lembra das vacâncias? Vacância é uma falha, lembra que a gente mostrou os exemplos de falha? Às vezes você tem um modelo, um cristal, uma coisa bem montadinha, a vacância é a ausência de uma montagem molecular que era original, e às vezes em situações como essa de temperatura, com pressão, isso começa a se amplificar. Tudo bem? Isso é matéria dada há 2, 3 aulas atrás, quando a gente fala que tinha o cristalino e o amorfo, né? O amorfo tinha esse modelo, essas falhas que são variáveis, e elas se amplificavam, ok? Ensaios. Ensaios de fluência e curva de fluência. Isso também eu tenho um vídeo que eu separei para vocês para a gente poder trabalhar. Podem ser conduzidos com diferentes tipos de tensão, porém é comum o uso de esforço de tração devido à facilidade da aplicação, é uma conveniência, né? Nesse ensaio, realizado a um determinado nível de temperatura e a uma carga ou tensão constante, pode-se determinar a velocidade de fluência, o nível de esforço de tração para a ruptura e a fluência total em todos esses estágios. O que acontece aqui? Deixa eu pegar um. Bom, é um modelo de prova que você faz, um modelo de tração. O que é? Vamos repetir o conceito de fluência. Fluência é uma deformação que é gerada em cima de uma deformidade, uma deformação plástica, em cima de temperatura. Então, grosso modo, esse ensaio que é feito aqui, ele se propõe a exatamente isso, né? Quer dizer, você propõe um modelo de um corpo de prova que vai ter uma pressão, uma força mecânica durante o período de tempo, e aí você brinca com temperatura. Ele está num forno, né? Então eu começo a brincar com essa situação. Como é que ele se porta numa temperatura 1? Como é que ele se porta numa temperatura T2? Como é que ele se porta numa temperatura T3? Esse deslocamento é importante para a gente entender a característica do produto, do material, para que você entenda em que momento que você vai aplicar o material. Tá? Aqui é um diagrama mais ou menos que mostra esses estágios, né? Então, no estágio, representação da curva típica desse teste que a gente está falando. No estágio 1, a taxa de fluência é uma taxa decrescente. Tá? No estágio 2, ela permanece constante. Quer dizer, você tem um retrabalho físico, né, na sua forma,
mas durante o tempo isso se mantém constante. E numa temperatura T3, aí sim ele faz de um modo mais rápido, gerando até uma possível ruptura, né? Então é dentro desses modelos que a gente quer trabalhar. É óbvio que você faz uma variação da deformação em função do tempo para poder viabilizar isso em uma determinada temperatura. Numa outra temperatura você vai ter uma segunda curva, numa outra temperatura outra, e aí você vai tendo o resultado. Essa curva vai se tornando diferente em cada caso. Resistência à fluência. Então, a gente às vezes precisa ou não, né? Então vai depender muito, como a gente discutiu em elétrica, às vezes eu quero uma coisa mais resistente ou menos resistente. A resistência à fluência corresponde, portanto, ao nível de tensão que causa uma determinada velocidade mínima de fluência. A resistência à ruptura por fluência se refere à tensão que conduz a uma determinada vida sob fluência. Ambas são definíveis para níveis constantes de temperatura. Repetindo, você define uma temperatura, você define números para isso, tipo de coisa, qual que é a característica, qual que é a variação de temperatura, numa temperatura, qual que é o perfil de deslocamento, né, de mexida mecânica do modelo, né? E aí isso é uma resistência à fluência, tanto para a fluência como para a ruptura. Deformação, né? Ligas metálicas resistentes à fluência. Os mecanismos usados para aumentar a resistência da fluência são semelhantes ao que é usado para a resistência mecânica, né? Então você faz alguns trabalhos químicos, alguns trabalhos moleculares para poder mexer com essa característica e ter uma resistência metálica para que ela não deforme numa determinada temperatura, para que essa deformação ela aconteça mais tarde. Então você endurece a solução sólida ou endurece por solubilização e precipitação de partículas. É basicamente um método, sem muito aprofundamento de cada um desses modelos. Vamos discutir aí alguns materiais que trabalham nessa abordagem, né? Temperaturas máximas, né? Então vamos discutir aquilo que eu falei agora há pouco da temperatura máxima e a temperatura que ele vai ter a fluência dentro desse modelo. Então aqui nós temos alguns metais. Foi exatamente o que eu falei agora há pouco. O alumínio, o cobre, o níquel, o ferro. Então ele tem uma temperatura de fusão, o alumínio, em 660 graus. Em 660 graus ele funde, tá? Então eu vou ter uma função, uma temperatura máxima de uso para ele em 350. Por quê? Se eu trabalhar com mais do que isso, ele entra nessa coisa da fluência. Ele pode ter uma deformação que me estraga o produto. Então eu trabalho com ele, que eu sei que não vai ter esse problema, até 350 graus. Essa relação é de 56%. Quer dizer, fazendo a análise que nós falamos aí há 3 transparências atrás, do produto, do equipamento que faz a tração para medir a temperatura, constatou-se que eu posso trabalhar numa temperatura até 56% da temperatura de fusão do alumínio como temperatura de trabalho, tá? O cobre é a mesma coisa. O cobre tem uma temperatura de fusão de 1083 graus e eu posso usar ele sem problema de deformação até 630, tá? O níquel, mesma coisa, e por aí vai. Então você vai ter elementos que tem 74%, 47%, 57%, 40%. Quer dizer, repetindo, temperaturas de trabalho que eu posso usar esse material, ferro, por exemplo, né? Ferro funde a 1536. Então se eu for trabalhar com uma coisa de ferro, eu não vou poder trabalhar com ele a mais de 930, porque de repente pode acontecer uma coisa, uma pressão, alguma força, ele tem um afundamento, alguma coisa que não estraga o produto, ok?
Você vai ver que tem outros metais que têm um perfil um pouco mais assim, resistente. Resistente não, eles chegam a temperaturas maiores ainda, né? Você consegue 1900 graus na fusão, você consegue uma temperatura máxima de uns 1180, e aí uma porcentagem de 60%. Então, 60%, né, do cromo, por exemplo, me permite que eu possa trabalhar com ele nessa temperatura na boa. Então, é um bom material para poder ser usado em temperaturas altas, né? Então, aqui você tem 2000, 2500, 3000 graus, 3500 graus, né? Então, é dentro dessa linha que a gente vai poder trabalhar, né? Que é interessante e a gente pode chegar nesse tipo de coisa. Mas sempre sabendo, se aqui é fusão, é até aqui que eu trabalho. Essa informação que me interessa na hora do projeto, né? Partindo do pressuposto que eu não quero que o material se funda durante o andamento de alguma coisa, né? Cerâmicas. Uma das vantagens da cerâmica sobre os metais é a sua habilidade de suportar temperaturas altas também, né? Ela trabalha com temperaturas muito altas. Resistência à temperatura das cerâmicas é caracterizada por diversas propriedades térmicas. Resistência à fluência, porque ela também aguenta bem essa coisa de poder trabalhar em temperaturas sem ter deformações ou coisas desse tipo, né? Expansão térmica, não se expande, né? Resistência à expansão térmica. Condutibilidade térmica e resistência ao choque térmico. Então, o modelo de cerâmica que a gente trabalha, que eu dei o exemplo agora. Você pega uma xícara, a xícara é cerâmica, né? Então, ela não transmite calor, ela também não deforma, quer dizer, se eu deixar lá uma... que pode acontecer depois de muito tempo até ela quebrar, mas se eu deixo lá, por exemplo, muito tempo, ela não derrete, ela não amolece. A xícara fica lá daquele jeito o tempo todo. Se eu coloco um negócio de plástico no micro-ondas, que a gente vai ver daqui a pouco, ele não tem a resistência térmica que a cerâmica tem. Então a cerâmica segura bem e dentro de alguns modelos é interessante esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, cerâmica, por exemplo, a gente usa, por exemplo, em castanha de poste para instalação elétrica. Aguenta bem, não conduz, né, que é interessante não haver condução, e ele segura bem a temperatura, tá? Cerâmicas estruturais, especialmente o silício prensado a quente, a taxa de influência pode ser controlada. Esse exemplo é dado porque, por exemplo, eu consigo mexer bem com esse material para obter variações dentro da minha conveniência com relação à fluência, né? A possibilidade de poder trabalhar em situações mais quentes ou menos quentes, né? A resistência à fluência também é afetada por fases intergranulares, mas as taxas de influência desse material são baixas, foi o que a gente comentou agora. Polímeros e compósitos, né? A gente falou dentro do conceito material. Não é metal, não é cerâmica, são modelos plásticos ou coisas parecidas, né? Plásticos compósitos podem ser usados em uma larga faixa de temperatura. É só escolher o modelo correto, porque eu consigo ter muita maleabilidade na hora de produção. E aí você precisa efetivamente entender o que você quer da vida para não ter dor de cabeça com relação. Porém, quase todas as propriedades dos plásticos, incluindo físicas, mecânicas, elétricas, são dependentes de temperatura, né? Então você tem que tomar cuidado para trabalhar com isso. Consequentemente, a temperatura frequentemente é considerada como parâmetro com polímeros, né? Não é pegar uma tabelinha dessa que a gente pegou agora atrás com relação a metal, porque você vai ter uma série de condições para poder trabalhar, e aí você retrabalha a peça para poder viabilizar o que você quer, né? Aqui tem um exemplo dos termofílicos. Usualmente tem maior resistência à temperatura que os termoplásticos, devido ao seu alto grau de ligações cruzadas. É um modelo que você faz, né, de termofílico, que se mantém, só que, né, e você consegue temperaturas um pouquinho mais altas. Entretanto, eles foram substituídos com o passar do tempo por métodos mais interessantes pelos termoplásticos de engenharia resistente a altas temperaturas, tais como poliéter de cetona ou polissulfeto de fenileno, desculpa. Só como informação isso aí, gente. Vamos
se ater muito, mas é como informação para ter até como implementação de projeto. Esses materiais têm a vantagem de serem moldáveis por injeção. Então você molda, você trabalha ele, você faz o módulo do jeito que você, né, imagina querer fazer para aplicar num projeto. Então ele tem uma facilidade na produção, moldagem para projeto e tem uma resistência interessante em temperatura. Então em alguns casos fica sendo interessante para poder trabalhar. Então aqui é só na parte de polímeros, né? Nós já falamos de metais e falamos de modelos cerâmicos também lá atrás.